Olá, pessoas! As tardes de inverno continuam sendo agitadas pelo pugilato verbal e pela catimba dos membros da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, Tribunal de Renan Calheiros, CPI da Fraudemia e, por mim designada, Rinha da Pandemia. Agora, querendo tirar de toda forma a fórceps, no martelo, na marreta, uma quadratura do presidente da República no ilícito de prevaricação. Especialmente depois que assistimos ao depoimento daquele deputado pelo DF, daquela reportagem do Fantástico sobre as atitudes não muito condizentes com a lei em torno de aplicações financeiras e que trouxe muito prejuízo, e o seu mano querido, funcionário lá da pasta da saúde. Mas, logo antes, o que se agitou foi a questão da convocação dos governadores para depor. E, nesse caso, como convocatória, eles estariam obrigados a comparecer sob pena de enquadramento no crime de desobediência previsto no Código Penal. Acresce-se também que a condição de testemunha convocada coloca a pessoa, no caso, os governadores, sob a possibilidade de condução coercitiva conforme previsto no artigo 218 do Código Penal. E é em torno justamente dessas possibilidades que os governadores impetraram no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedindo exatamente a anulação de tal ato da rinha da pandemia, ou melhor dizendo, da CPI da fraudemia, transformando o ato numa atitude de mero convite, o que desobrigaria os mesmos a comparecerem compulsoriamente àquele local. A cautelar concedida naquela ação pelo despacho da ministra Rosa Weber foi no sentido de aplicar o artigo 50 da Constituição Federal, vale dizer, a convocação das CPIs federais deve se limitar aos ministros e agentes públicos diretamente subordinados à presidência da República. Portanto, não cabia poder à CPI do Circo, que é outro também nome com o qual a rinha é conhecida. Então não cabia a obrigatoriedade, a compulsoriedade de exigir a presença dos governadores naquele plenário. E esse assunto e essa decisão gerou críticas de todos os lados na internet, na própria televisão, sobre o entrave que tal medida, o entrave que tal ato decisório traria para o curso dos trabalhos, considerando que, desde o início, a instalação da própria comissão ficou limitada, ficou adstrita à investigação do governo federal e pouco se importando com os gastos e os desvios de verbas enviadas aos estados, com os conhecidos desvios de destinação de recursos. E todas as fraudes conhecidas, inclusive, do famoso consórcio Nordeste.
Mas a pergunta, então, que fica, do ponto de vista jurídico, é: pode a CPI da Covid convocar governadores? A resposta a essa pergunta, ela deve levar em conta dois princípios: o princípio federativo e o princípio da simetria. Numa federação, União e Estados estão no mesmo patamar. Vale dizer, ao contrário do tempo do Império, não há submissão de Estados à União. Portanto, se não há hierarquia entre o plano estadual e o plano federal, pode-se dizer então que governadores não estão compreendidos entre aquelas autoridades diretamente subordinadas à Presidente da República, como está escrito no artigo 50 da Constituição Federal. Já pelo princípio da simetria, se o Presidente da República ele não pode ser convocado pessoalmente para prestar depoimento em caráter obrigatório, em caráter compulsório às CPIs, igualmente os governadores também não estão, considerando que, pelo referido princípio, se repete no plano estadual aquilo que vale para o plano federal. Esse assunto já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança impetrado pelo governador de Goiás, em 2012, Marconi Perillo, que havia sido convocado como testemunha a comparecer a uma comissão parlamentar mista destinada a investigar crimes praticados pelo banqueiro de bicho Carlinhos Cachoeira. E a medida liminar concedida foi no sentido de afastar tal convocatória, exatamente sob a alegação de que a união indissociável referida no artigo 1º da Constituição faz com que o Estado, ou os Estados, gozem de autonomia e, portanto, os seus líderes ficam isentos de comparecimento forçado à CPI. É evidente que a aplicação dos dois princípios referidos, o da simetria e o princípio da união federada, não significa dizer que esteja a CPI da pandemia proibida de investigar a aplicação de recursos federais nos âmbitos dos estados. Agora, o que se apresenta como inconstitucional, a título do artigo 50 da Constituição, é pretender obrigar governadores a comparecer a comissões parlamentares de inquérito na condição de testemunha e, portanto, com a possibilidade de serem enquadradas em crime de desobediência, como foi dito. Essa, portanto, foi a matéria do Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, fique com Deus, tchau.